Oi, voltando para a gente ver a última modalidade de contrato empresarial, certo? E o último conteúdo do ano da gente é o contrato de facto. Gente, veja só. Para a gente falar do contrato de facto, normalmente, quando eu estou dando essa aula, os alunos sempre levantam a questão do agiota. Professora, qual é a diferença de uma factoring da atuação de um agiota? Primeiro que a atuação do agiota é uma atuação ilegal. Então, sendo atuação ilegal, ele não tem, ele não obedece a requisitos legais. Segundo lugar, o contrato de factoring, ele tem uma atuação específica que, diferentemente do que a maioria das pessoas acreditam, esse contrato, o objetivo dele não é emprestar dinheiro. O objetivo principal de um contrato de factoring é a transferência da administração do seu crédito. Mais do que o empréstimo ali, nós temos uma análise de riscos, nós temos um controle de entrada e saída, e nós temos um controle de vencimentos, pagamentos e vencimentos. Então, nós temos uma administração, uma atividade principal da empresa que descaracteriza simplesmente a agiotagem. Gente, sobre a factura, o que é importante saber, em primeiro lugar, o STJ já disse que não se trata de um contrato bancário. Então, não se trata de um contrato bancário, ele não é privativo de uma instituição financeira bancária, certo? Ele, inclusive, não precisa de autorização do Poder Executivo ou do Conselho Monetário, tá? Ele não precisa de uma autorização prévia para existir. Ele vai seguir as normas, padrões de abertura de uma sociedade empresária de uma empresa. O contrato de factoring, o contrato de fomento mercantil, ele pode ocorrer de duas maneiras: conventional factoring ou maturity factoring. O conventional é justamente o contrato de administração. O empresário ele vai transferir àquela instituição financeira as atribuições de administração daquele crédito. A partir do momento que, além da administração, ele vai também antecipar o valor daquele crédito para auxiliar no exercício da atividade empresária, aí nós estamos diante da maturity factoring, certo? Então, o que diferencia um do outro é justamente essa antecipação do crédito, tá? Gente, diferentemente dos outros contratos bancários que a gente viu, porque não sei se vocês lembram ainda, mas com certeza vão lembrar, nós temos aqui o contrato de desconto bancário. Ele se assemelha ao maturity. Qual é a diferença? Aqui, o banco, ele vai ter direito de regresso. Aqui na factoring, a empresa, a fomentadora, ela não tem direito de regresso. Ela está assumindo a conta e risco o não pagamento. Gente, o contrato de factoring, como ele não se submete, ele não é uma instituição financeira, ele não se submete ao limite, ele, ao contrário, ele se submete, ele não se trata de uma exceção, ele se submete ao limite da lei de usura, qual seja 12% ao ano de juros. Tá, gente? E por fim, em razão dessa função administrativa do crédito, que é a principal função de uma factory, de uma empresa de fomento mercantil, ela precisa ser registrada no Conselho Regional de Administração. Gente, com isso nós encerramos nosso assunto para a prova,
tá? Nós vamos rever brevemente todo esse conteúdo na nossa aula de revisão. Dúvidas, vocês postem, eu vou estar online todo o período da aula, inclusive estou à disposição para entrar ao vivo, caso queiram, caso precisem, ainda no horário da nossa aula. Caso contrário, na próxima aula, a gente vai rever todo esse conteúdo, tá certo? Gente, então um beijo. Até mais.